O Copom acaba de reduzir a taxa Selic, ou seja, a nossa taxa básica de juros, a 10,75%, sendo que ainda eles indicaram mais um corte de 0,5 pontos percentuais, então iria para 10,25% na próxima reunião. Sendo assim, vamos ver principais ações que serão beneficiadas com esse corte na Selic. Primeiro de tudo, o que precisamos entender? O Ibovespa ele é um dos seus principais favorecidos com o ciclo de baixa dos juros. Até porque, pense comigo, se você fosse um investidor e esteja recebendo 12, 13% ao ano na renda fixa sem risco, e a maioria das ações pagassem 7, 8 até 10% de dividendos, mas com um risco embutido, então você iria preferir a renda fixa. Mas o principal momento para você se posicionar em ações é quando a Selic está em alta, porque as ações ficam desvalorizadas. Aí quando a Selic começa a cair, as principais ações beneficiadas por essa queda começam a subir, ou seja, a grande maioria das ações. Por exemplo, se formos correlacionar o ciclo de corte da taxa Selic com o Ibovespa, tivemos um corte lá em 2009, onde a Selic começou a despencar e o Ibovespa começou a subir. Tivemos um corte também lá em 2012, aí o Ibovespa andou de lado um pouco. Tivemos outro corte lá em 2017, o Ibovespa disparou, chegou nos seus topos históricos lá em 2019 e 2020, antes da pandemia, e agora o que tudo indica é que com a Selic também caindo, o Ibovespa continue subindo. Outro ponto é que geralmente as small caps, ou seja, empresas menores na bolsa, performam melhor quando os juros também estão em queda. Por exemplo, comparando a taxa Selic com as small caps. Então o que vemos é essas empresas pequenas se beneficiando para poderem se alavancar e continuar crescendo. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Uma das principais ações queridinhas e famosas que se beneficia com a taxa de juros caindo é a Klabin. Por que ela se beneficiaria? Por ser uma empresa que tem uma barreira de entrada muito grande, uma empresa industrial que fabrica papéis, embalagens e vende a celulose, e cada projeto seu custa bilhões. Esses projetos são financiados através de empréstimos, e esses empréstimos, como são gigantescos, está atrelado ou ao CDI ou ao IPCA. Por exemplo, hoje, a Klabin tem uma dívida líquida comparada a seu EBITDA de 3,43 vezes. É uma dívida bem alta, mas ela também rentabiliza muito bem o seu patrimônio, mas não tanto o seu capital. Então a Selic caindo consegue equilibrar a rentabilidade do seu capital comparado à sua dívida, um ponto muito positivo, melhorando margens, também aumentando dividendos por tabela, porque a empresa, tendo uma dívida menor, também consegue distribuir mais dividendos. Ainda mais a Klabin agora, que terminou um dos seus ciclos de investimentos, que foi o projeto Puma II. Foram gastos quase 12 bilhões de reais. Hoje a Klabin tem uma dívida com um prazo médio de 94 meses, então mais de 8 anos em dívida, sendo que grande parte está na moeda estrangeira, obviamente, mas na moeda nacional também tem partes significantes. No total são 30 bilhões em dívida bruta, como ela tem em caixa 10 bilhões, então ficaria uma dívida líquida de 20 bilhões de reais, equivalente a 3,3 vezes o seu EBITDA. E o custo dessa dívida na moeda local, ou seja, aqui no Brasil, seria de 9,2% ao ano e na moeda estrangeira 5,7% ao ano, sendo que a sua dívida em real, basicamente 70% está no IPCA e 20% no CDI. Então mesmo que sua dívida em real não seja tão alta e também sua porcentagem fixada no CDI também não seja na maioria, teremos sim um impacto positivo na Klabin, principalmente porque quando cortam a taxa Selic, tudo indica que o IPCA também está controlado e tem cenários positivos para a inflação do Brasil. Sendo assim, os dois indicadores meio que andam em conjunto. Outra empresa que também vai ser beneficiada com um corte na taxa de juros é a Taesa. Ela vem preocupando bastante investidores, inclusive até deu uma cortada nos seus dividendos. Hoje a sua dívida está bem alta, 3,57 vezes, e ela vai precisar fazer bastante dívida ainda, porque as suas duas principais concessões irão vencer em 2030 e ela precisa ganhar novas concessões nos próximos anos para dar tempo de construir e realizar o investimento e colher esse lucro, ou seja, esse RAP, receita anual permitida dessas concessões. E a dívida da Taesa no curto prazo é 1,15 bilhões, sendo que quase 200 milhões é relacionado ao CDI, e sua dívida para o longo prazo
3,1 bilhões é relacionado ao CDI. Então acaba dando um fôlego a mais para a Taesa, até porque o que ela tem em caixa, somando também com suas aplicações, é 1 bilhão 317 milhões. Então sua dívida líquida é 815 bilhões de reais. É um ponto positivo porque, como eu disse, se o CDI, ou seja, a taxa Selic, está em queda, é porque o IPCA, a inflação, está se normalizando. Sendo assim, poderemos ter um resultado financeiro melhor na Taesa, o que acarreta também num lucro maior, num dividendo maior, num endividamento menor também e numa perenidade maior para a ação. Outro ponto também, como eu falei para vocês, é em small caps. Por exemplo, a AES Brasil. É uma elétrica que está passando por bastante polêmica, está cogitando vender seus ativos, mas enfim, muitas pessoas acreditam e acabam pagando 47 vezes o seu lucro, sendo que é uma elétrica que tem uma dívida muito alta de 5,57 vezes seu EBITDA, está com um ROI e um ROIC também muito baixo, a sua margem está bem pequena, então esse corte na taxa Selic ajuda a reduzir suas dívidas, melhorar a sua margem líquida, logo sua margem financeira por tabela e também elevar os seus indicadores, já que uma empresa ter uma eficiência menor do que o seu custo de capital adquirido não faz sentido. Agora, sem dúvidas, uma das principais ações, na verdade, um dos principais grupos de ações que são beneficiados por esse corte na taxa Selic são as empresas de varejo. Não é recomendação de investimento, mas o que se acontece na maioria dos casos? Hoje ela está dando prejuízo e teve uma queda de 44%, mesmo a bolsa tendo subido bastante. A Magazine Luiza tem uma dívida considerada alta para uma empresa desse segmento, já que na verdade está dando prejuízo, então não consegue reduzir essa dívida, está em 1,87 vezes o seu EBITDA, um ROIC e um ROI ridículo, praticamente negativo, então não está rentabilizando bem o seu patrimônio, na verdade é uma rentabilidade horrível e tem uma margem líquida, ou seja, de tudo que ela fatura, na verdade ela toma prejuízo de 0,41%. Então o que faz essa margem líquida melhorar? Basicamente, a sua receita financeira também dando uma enxugada, a sua margem líquida, se ficasse no 0 a 0, não tomasse nem prejuízo e nem lucrasse, já faria as ações terem um salto gigantesco nas suas cotações e se chegasse a 1%, poderia facilmente dobrar ou até triplicar sua cotação, já que impactaria no lucro 2-3 vezes maior, sendo que ela chegou em 2019 ter uma margem líquida de 4,65%. De lá para cá foi só queda, até porque a taxa Selic também aumentou bruscamente. Inclusive em 2019, quando ela começou a disparar, ela saiu de R$ 5,00 para até mesmo mais de R$ 25,00. Não teve uma disparada bem acentuada e de lá para cá derreteu. Isso se deve pelos prejuízos apresentados. Ninguém quer uma empresa que dá prejuízo, com a margem negativa, com indicadores ruins e com uma dívida acima da média para esse setor. Então eu ficaria de fora, mas sem dúvidas é uma empresa que pode se beneficiar em muito desse corte na taxa Selic. Pode ser, entre aspas, a sua salvação. Claro que nem tudo são flores. Por exemplo, a BB Seguridade e também a Caixa Seguridade pode deixar de faturar alguns milhões por causa desse corte na taxa Selic. E como eu disse, a Magazine Luiza pode economizar 150 milhões de receita financeira. O que acontece é que as seguradoras elas precisam ter um caixa bem robusto para cobrir os seus prêmios emitidos e acaba lucrando tendo esse caixa aplicado na renda fixa. Então estima-se que a cada um ponto cortado da taxa Selic, as seguradoras, principalmente BB Seguridade, pode perder até mesmo 100 milhões. Claro que seria somente um pequeno impacto, já que se cortasse, por exemplo, de 11,25 para 9,25, teríamos um corte de 2% na taxa Selic, o que impactaria em 200 milhões para uma empresa, no caso de BB Seguridade, que lucra quase 8 bilhões, seria basicamente um impacto de 2 a 3%. Mas por outro lado também, com a taxa Selic estando mais baixa, pode acabar aumentando o consumo das suas operações e os seus prêmios emitidos, até porque aumenta o nível de confiança e do poder de crédito ao consumidor. Isso vale tanto para a Magazine Luiza como também para a BB Seguridade. Mas o que é fato é que quem investe em ações na Bolsa de Valores acaba se beneficiando com esses cortes na taxa Selic. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist
para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também o professor criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada. E também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.